Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Roberto Lopes, eu estou aqui para apresentar um trabalho para a conclusão do curso. Né? Tem um termo específico que é o PCC, que seria a prática como componente curricular, ou seja, a gente está fazendo aqui um trabalho prático de como seria lecionar numa sala de aula. Né? E a pauta deste trabalho é para a formação da matéria A História da Educação. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma análise da educação, de como do arco, né? Desculpa esse bocejo, isso foi um cachorro. A gente vai fazer uma análise da formação da educação que nós temos hoje, né? O processo, eu não diria processo evolutivo, porque esse argumento, né, de evolução está muito atrelado com o movimento biológico, né? É um desenvolvimento, porém a gente não pode resumir isso num arco positivista, né? O que nós temos de mais recente é melhor, o que tínhamos antigamente era pior. Não. São problemáticas filosóficas diferenciadas, né? Apresentadas de acordo com o quadro sociopolítico-econômico da época e, com base nisso, melhor aplicadas aqui ou ali. Então é muito importante a gente entender toda esta curva, essa dinâmica, e a partir daí, a gente, tendo esse conhecimento, ampliar as nossas possibilidades enquanto professores. Né? Eu estou fazendo um curso de licenciatura, essa é uma matéria para licenciatura em História, então é gratificante demais, primeiro, estudar, né, a história da educação. Isso amplia o nosso leque de conhecimento, como conhecimento, como informação necessária, mas isso também nos permite desenvolver uma melhor metodologia de ensino, como efetivamente aplicar os conhecimentos já disseminados, já desenvolvidos, né, na sala de aula. Como é que a gente pode efetivamente utilizar cada um desses pontos dentro da sala de aula para qualificar o aluno e potencialmente melhorar a realidade socioeconômica que vivenciamos. Então, esse é o foco do nosso trabalho. Eu tenho um conteúdo aqui, vocês podem perceber pelo reflexo do óculos, né? Que eu tenho uma colinha aqui na frente, mas eu vou tentar não ficar tão atento nela. Vou fazer apenas um apontamento aqui do objetivo do trabalho, e esse trabalho vai ter alguns cortes, né? Vai ter algumas edições. A gente já fez uma gravação antes, mas uma gravação muito longa tem problemas. O dispositivo, no momento de fazer o upload, né? O carregamento no portal YouTube, que é onde acredito que vocês estejam visualizando, fazendo até uma analogia. Deixe seu like, deixe seu joinha, vocês vão contribuir muito com o canal. Brincadeiras à parte. Então eu preciso fazer inclusão de vários vídeos curtos. Né? Eu vou tentar, de alguma forma, não tenho conhecimento em TI, vou tentar unificá-los num único vídeo para o upload. Mas, se isso não for possível, eu farei essa inclusão em partes. Parte 1, parte 2. É bom até para poder facilitar a busca por um tema específico na internet. Tá? Então, nesse primeiro ponto, né, a gente vai... nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer um apontamento das pautas, né? Eu vou fazer apenas uma leitura formal dessas pautas e, com base nisso, eu vou dar continuidade nos próximos vídeos, ou de repente nesse mesmo vídeo eu vou colocar uma faixa escrita aqui na tela, se isso for no mesmo vídeo. Se for em outros vídeos, eu vou fazer o apontamento em separado, tá? E o ponto principal é revisitando a história da educação, e esse aqui é o cerne principal desse projeto. Revisitar o conteúdo das aulas, os 4 módulos de cada tema. O que seriam essas aulas? Eu sou aluno do curso de licenciatura em História na Universidade de Estácio de Sá. Estou cursando essa matéria, História da Educação, com a professora Mariângela. Professora, desculpe se é Mary ou Mari, eu estou usando a base do português que eu tenho, que a leitura direta. Não sei se tem um outro tom no seu nome, outra entonação, mas enfim, professora Mariângela. E esse conteúdo disponível, né, nos canais da Estácio, eles são muito bem conjecturados, eles são muito bem preparados para a realidade aplicada que a gente tem hoje, que é uma pandemia. A gente tem uma pandemia hoje que não permite que nós estejamos em sala de aula hoje, testemunhando a realidade, o dia a dia. E ainda assim, ele consegue conciliar muito bem
o interesse do aluno, né? Então, ele consegue aplicar estruturalmente ferramentas de disseminação de conhecimento que são interessantes ao aluno, mesmo que o aluno não esteja, talvez, numa busca ansiosa pelo conhecimento, que eu quero meu diploma, eu quero seguir adiante. Não, não, não. Há ali um exemplo claro do modelo que pode ser aplicado na nossa realidade hoje. Ah, claro, existem possibilidades de melhoria? Existem, mas é um modelo muito coeso, muito amplo, né? Ele dialoga com a realidade que nós vivemos hoje em dia, né? Eu estou até com um livro aqui de exemplo, né? Faz parte de um outro trabalho. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui no final do vídeo, ou dos vídeos, sobre alguns livros de referência para essa pesquisa, mas esse aqui é um tipo de conteúdo muito pouco explorado no Brasil de hoje, né? A gente vive a era da informação, que em tese amplia o nosso acesso ao conhecimento, ele amplia o nosso acesso ao conhecimento raso, né? Você tem por minuto um volume muito grande de informações, e se essas informações forem filtradas para algo efetivamente produtivo, e quando eu falo em produtivo, eu não falo nem na sistêmica de produção do trabalho, do que vamos aprender a construir X ou Y. Não, 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 não. Produtivo para o desenvolvimento do indivíduo, da pessoa. A gente vai perceber que esse filtro reduz muito a quantidade de informações qualificadas, né? Potenciais agregadores para o indivíduo e potencialmente para a sociedade. Potencialmente. Enfim. Então, você, neste momento, conseguir alinhar essa realidade à possibilidade de disseminação de conhecimento é muito importante. Né? A gente vai isso vai ser mais detalhado aqui, lá na frente, quando a gente entrar nos pontos de cada momento da história, mas fica muito notável aqui, e sem bajular, nada disso. Eu tenho muitas críticas à universidade, são alguns anos já cursando, mas eu não tenho, pelo contrário, eu só tenho elogios a esse modelo implantado de ensino à distância. Então, aí ele fala: revisite os conteúdos das aulas, né, os 4 módulos de cada tema, explore bastante tudo que é oferecido para seu aprofundamento. E isso aqui cita muito bem esse ponto que eu estou falando, né? O que tem por escrito, os vídeos, o podcast e as imagens. Ou seja, você tem podcasts aí. E são coisas que você jamais... Quando você pensava em assimilar conhecimento, na minha época de escola, de ensino fundamental, ensino médio, na época primário, ginásio, você não... nunca imaginei que eu poderia me exercitar fisicamente, né? Fazer uma atividade física e, nesse momento, estar adquirindo algum tipo de conhecimento. O meu cérebro estava focado em chutar a bola para o gol, né? Ou então pedalar, ou então correr. E eram coisas que não eram conciliáveis com o desenvolvimento acadêmico, com o desenvolvimento intelectual. E hoje não. Hoje, com o podcast, isso é possível. Você consegue assimilar informações com os seus ouvidos, e obviamente com o seu cérebro, claro, enquanto seu corpo executa outras tarefas. Então hoje eu atuo em home office, né? Eu estagiei durante todo o ano passado, todo o ano de 2020, e participei de algumas atividades complementares no início desse ano, até meados de março, abril. E todas elas, além do meu trabalho, claro, e tudo isso dentro de 4 paredes, dentro da minha casa. E a gente consegue perceber a todas as possibilidades que nós temos, mesmo com a limitação física daquilo, né? E como você tem a possibilidade de conciliar ponto X ou Y. Então, eu consigo, claro, assistir a aula sentado na frente do computador e tal, mas se for um professor falando, e se ele consegue, de uma maneira muito eloquente, apresentar todo o conteúdo através da fala, através do diálogo, né? Monólogo, na verdade, né? Não é um diálogo porque ele não consegue me ouvir, mas, enfim, através da informação transmitida pela forma oral, eu consigo, por exemplo, fazer isso faxinando a minha casa, né? Eu consigo fazer isso enquanto limpo os móveis, enquanto preparo o meu almoço.
enquanto o meu cérebro trabalha de forma robotizada, mecanizando alguma ação, eu consigo assimilar conhecimento através dos meus ouvidos. Então, saber utilizar essas ferramentas metodológicas é um ponto chave, pode ser considerado um ponto chave da nossa realidade de hoje e talvez ainda mais talvez tenha um potencial ainda maior nos próximos anos. Né? Mas vamos voltar aqui. Vídeo, podcast, imagem, pesquise, reflita e elabore conhecimento. Visite sites de escolas de ensino fundamental 2 e ensino médio e busque nas propostas pedagógicas dessas escolas. Então, esse é um ponto aqui, eu queria até aproveitar a oportunidade para já que se trata do trabalho, eu fiz uma leitura profunda de alguns modelos pedagógicos de escolas, tá? Identifiquei alguns modelos que seguem alguns projetos pedagógicos, né? Não são modelos, né? O projeto metodológico de escolas, principalmente escolas privadas, que buscam qual seria a palavra certa? Essa diferenciação, né? Esses novos caminhos, esses novos olhares que a gente pode ter para a disseminação do conhecimento. Desculpa, voltei aqui. Então, eu peguei como para exemplificar todo esse trabalho, o projeto do GPI, né, que foi minha escola na infância, no meu ensino, não seria o ensino médio, não, no final do ensino fundamental, à época não existia a 9ª série, né, então eu cursei minha 7ª e 8ª série ali, então foi uma boa referência. Ainda é um projeto pedagógico, hoje a gente já pode considerar um pouco defasado, né, tem alguns apontamentos que a gente vai fazer aqui, mas ele segue um olhar muito contemporâneo da nossa realidade. Isso é importantíssimo. Né? E aí aqui ela faz algumas citações de como a gente vai desenvolver esse trabalho. Olha, ao revisitar os conteúdos e visitar estes sites, tenha como referência os seguintes pontos. Quais características foram identificadas nos modelos educacionais do decurso da história, bem como suas contribuições para a formação dos sujeitos e das sociedades? Ou seja, a gente vai fazer uma análise histórica do que ocorreu. Eu vou tentar não me alongar muito nisso, porque estou me formando professor de História, licenciatura em História, então, coisa que sinto muito orgulho, e esse é um ponto que a gente entra num desenvolvimento amplo e esse vídeo talvez dure muito tempo. Né? Eu fiz essa segunda edição do vídeo, nesse momento é a segunda edição do vídeo amplo, tá? Eu fiz algumas gravações menores, mas o primeiro vídeo ele tinha cerca de 54 minutos e eu fiquei travado na fase do iluminismo, então eu não cheguei em outros pontos. Então vou resumir isso no artigo, era até algo que eu busquei não fazer no vídeo, mas isso acabou. Isso é excelente. A importância desse trabalho é notável nesses momentos. Como mesmo que você tente desvincular a sua metodologia de ensino das construções anteriores, das construções mais antigas, você pode se perder. E é uma facilidade muito grande de se perder, né? De tentar trazer isso para uma realidade mais acessível e devagar sobre outras coisas, sobre outros pontos e perder o seu objeto principal. Então, toda pesquisa científica tem uma justificativa, um objetivo, além, é claro, da pesquisa inicial. Então, isso é muito importante ter em mente. Né? E isso é importante na aplicação em sala de aula. Ter em mente o seu objetivo. Qual é o objetivo quando você entra numa sala de aula e decide educar? Qual é o seu objetivo quando dialoga com um aluno da classe social X ou da classe social Y? E como você consegue equiparar o conhecimento para que ambos tenham um ponto próximo, né, de enfrentamento às desigualdades do Brasil. Então, são objetivos importantes. Eu posso até dizer um pouco mais, eu posso até romantizar um pouco a situação, dizer que esses podem ser objetivos pessoais do professor. Né? Olhar enquanto professor, eu estou exemplificando a minha realidade, enquanto professor, o que efetivamente eu posso aplicar no nosso futuro.
né? E o que você pode aplicar no futuro do país. Então, é muito importante ter esse objetivo, ter esse foco. Então, é por isso que esse vídeo vai ficar mais atento a alguns resumos e tal. Vocês podem perceber pelo reflexo aqui na tela, né? É o famoso reflexo cagueta, que ele mostra que eu estou em uma cola aqui na minha frente. Eu estou tentando, o meu objetivo principal é ter um diálogo, de novo, né? Diálogo é um termo que está sendo hoje em dia comercializado até por canais de YouTube, enfim, YouTube pela própria TV, né? Vamos dialogar e tal, mas não um diálogo, é um monólogo, né? Eu falo com vocês, vocês podem interagir aqui nos comentários e tal, eu posso respondê-los ali, mas nesse vídeo não. Nesse vídeo sou eu falando, né? Então, eu tentei tratar essa nossa conversa, né? Esse diálogo como de uma forma mais informal, sem recorrer a pontos específicos e tal, mas eu percebi que o discurso ficou muito vago. Então, eu vou tentar manter isso, vocês perceberem essa colinha ali na tela, é por um bom motivo, para que a gente tenha uma centralização. O vídeo já tem 16 minutos e eu estou só na introdução do projeto. Mas, na verdade, não. O próprio corpo desse vídeo, ele mostra que não é só uma introdução. A gente já fez alguns apontamentos muito importantes aqui, e até se considerar o objetivo claro do trabalho, né, a gente está seguindo por um caminho correto. Quais fatos e situações que se destacam na história da educação do Brasil e no mundo e que você conseguiu perceber como nas propostas pedagógicas observadas? Eu fiz uma leitura rápida e eu até fiquei confuso. Vou fazer uma releitura. Tenha como referência o seguinte ponto: quais fatos e situações que se destacam da história da educação do Brasil e no Brasil, da história da educação no Brasil e no mundo, você conseguiu perceber nas propostas pedagógicas observadas? Ele está fazendo aqui uma analogia, na verdade essa palavra não seria essa, né? Mas esperando que nós, enquanto professores, identifiquemos quais fatos e situações da história da educação se aplicam nas propostas pedagógicas que a gente observou em cada um dos momentos. Então, esse ponto aqui da história tinha essa proposta. Como isso aconteceu? Esse momento da história tinha essa proposta. Como isso aconteceu? A gente vai tentar conciliar isso de uma forma bem resumida no próximo vídeo. Qual a importância do diálogo produtivo entre história e pedagogia toda, né? A pedagogia, ela precisa, a pedagogia, ela precisa seguir em desenvolvimento, tá? E a história, ela é um retrato muito claro de quais caminhos obtiveram sucesso e quais caminhos não obtiveram sucesso. Claro, a gente precisa adequar isso dentro de uma lógica científica. Eu não posso jamais imaginar que... Vamos tentar simplificar aqui de uma forma. Olha, eu tenho aqui alguns livros, como por exemplo, olha, este livro aqui. Acredito que muitos conheçam, talvez pelo filme, não sei se são fãs de HQ, quadrinhos, mas esse aqui se chama V de Vingança. É um livro escrito por Alan Moore e desenhado por David Lloyd, que trata sobre esta figura, V, que é um revolucionário, um líder revolucionário, né? Isso aqui é um conto de ficção, que embasado num pseudo-líder revolucionário, que na verdade era um divagador de um projeto, não diria um projeto fascista, mas um projeto autoritário, que foi desenvolvido e foi uma tentativa, vamos tentar dar uma resumida aqui. V tentava derrubar um regime autoritário, né? E ele usava como referência uma máscara de Guy Fawkes. Guy Fawkes foi um pseudo-revolucionário, né? Ele buscava derrubar o governo para a implantação de um outro governo autoritário, né? Ele tinha um plano de destruição de um centro político inglês em 5 de novembro. Esse era o objetivo. Mas ele foi pego antes disso, antes de implementar isso, e foi eliminado, foi assassinado pelo Estado. Então, diante da conjuntura autoritária da realidade que ele vive, ele busca na figura de Guy Fawkes uma referência para tomar atitudes revolucionárias, mas que também são questionáveis. Tá? São atitudes anarquistas, né? Que buscam a dissolução do Estado,
como um todo. Né? E aí a gente pode entrar numa pauta mais profunda, com questionamentos sobre X e Y, mas enfim, isso dá um retrato muito bom da história. Como a história ela é de fato e como ela é construída com o passar do tempo. Né? Na realidade que a gente tem hoje, uma ótima aplicação para isso, para esse entendimento, é a ditadura militar. A ditadura militar ela trabalhava de uma forma X, né? ela foi um modelo autoritário, ela dissolveu posições, dissolveu poderes, pelo menos na prática. Na teoria não, eles ficaram estáveis, né? O poder jurídico, o poder legislativo, mas na prática todo o poder estava centralizado no executivo, que foi tomado à força em 1964. Então, porém, isso foi disseminado durante pelo menos toda a primeira metade da ditadura, como um projeto democrático, um projeto que buscava inibir a... Só um instante, porque eu tenho um despertador que toca em 1 minuto e ele pode acabar encerrando o vídeo. Pronto, não teve problema. Mas eu preciso encerrar o vídeo rapidamente e eu volto com a próxima parte. Mas a ditadura militar, ela mascarou as suas ações através de uma proposta publicitária. Então, dentro das salas de aula, a educação mostrava que a ditadura militar era um avanço na realidade social do Brasil. Sendo que, estatisticamente, eu não estou falando de filosofias, de ideologias políticas, nada disso. Se nós trabalharmos com números, a ditadura militar, e isso incluindo o próprio milagre econômico, etc. e tal, que não é a pauta desse vídeo, então a gente não vai se alongar nisso, mas a ditadura foi estatisticamente prejudicial para o desenvolvimento do Brasil. Né? A gente teve um aumento na desigualdade, a gente teve até em um certo momento um avanço financeiro no país, mas isso só expandiu a distância entre o pobre e o rico. Eu estou resumindo, né? Porque o pobre e o rico, a gente tem muitas variáveis do que é pobre e o que é rico, tem muita gente que o máximo de X é o mínimo de Y, então a gente não consegue qualificar isso de uma maneira tão resumida, e esse não é o foco principal do trabalho. Mas a história, ela é passível de manipulação. Tem uma citação que acontece justamente no primeiro vídeo do trabalho, porque assim, a plataforma EAD da Estácio, ela possui aulas, né, com vídeos, aulas apresentadas, e ela tem uma pauta inteira numa grande página em HTML, né, onde funciona como se fosse um grande livro e com vários vídeos, várias citações ali. O primeiro vídeo, né, que ele apresenta a visão do professor, me desculpe, professor, não lembro o nome, vou tentar, eu vou verificar e vou colocar aqui na descrição do vídeo, apontando a manipulação da informação que foi feita na época do Renascimento, a manipulação do que era, de fato, o desenvolvimento grego, né? O desenvolvimento acadêmico e intelectual grego. Né? A manipulação que, em alguns casos, como da ditadura, é feita de forma proposital, e outras que é feita por conta da variação daquilo que é efetivamente apresentado na historiografia de um local, de uma época, das pessoas. Então, como assim? Como exemplificar isso? A gente trabalha com estatísticas, a gente não trabalha com pontos X ou Y hoje, a gente consegue materializar isso tudo dentro da aplicação da matemática na história. Mas há muito tempo atrás isso não acontecia. Então, você não tinha fontes de informações distintas. Você tem, quando você faz um estudo bibliográfico, um estudo historiográfico, você chega a ponto X de algo que foi colocado ali de uma forma natural, pode ter sido, de uma forma artificial, também pode ter sido, mas você não pode qualificar aquilo como a ampla visão do que era aquele período e o que era o academicismo ali, sem ter uma base muito grande para estruturar isso, né? Isso é o que a gente chama de qualificação científica de pontos que antes eram observados como ciências humanas, né? Então, a gente tem se é ciências humanas, né? É científico, mas eram pontos que sempre foram muito questionados, muito questionados
por visões empiristas, né, que não entendiam o racionalismo como uma variável. A gente vai entrar numa linha filosófica. Eu tenho um livro que é uma excelente referência. É um livro que faz apenas citações, né? É o famoso O Livro da Filosofia. É um livro com várias citações curtas, a própria capa disso entrega, mas faz apontamentos interessantes e importantes sobre momentos filosóficos, né? E seus pontos específicos em cada vírgula da história. É um livro muito interessante, recomendo para vocês, mas vamos seguir aqui para a conclusão desse vídeo. Quais as conclusões, quais contribuições dos povos e fatos históricos, isso já está incluso naquilo que a gente vai falar, trazer contribuições. Agora vamos elaborar uma reflexão. Na verdade, esse vídeo já é uma reflexão, né? A gente está refletindo muito sobre tudo. Já foi. Eu vou finalizar esse vídeo agora. Eu vou agradecer a professora Mariângela. Esse vídeo não termina aqui. Eu vou fazer uma segunda parte dele com um detalhamento maior dos pontos metodológicos e tal, mas acho que o objetivo principal desse vídeo está muito claro, né? A gente consegue entender a importância da conjuntura histórica na formação da educação que nós temos como objetivo principal sendo professores. Acho que esse é um cerne muito importante. E eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo, professor, ele não é conclusivo. Quer dizer, ele é conclusivo, mas ele ainda tem alguns pontos adicionais. Eu vou tentar fazer uma resumida, um vídeo um pouco menor, e eu vou publicar também aqui nesse canal. Tá? Se você é de fora, você não é meu professor, você é apenas um colega aqui em busca de informação e de conhecimento. Espero ter contribuído de alguma forma. Os comentários estão aqui embaixo para a sua opinião. Por favor, escreva, comente. Roberto, tem que melhorar isso. Se você discorda de alguns pontos, olha, Roberto, tal ponto aqui não tem uma base historiográfica definida, a gente já tem uma certeza em relação a X. Esse espaço aqui está aberto para isso. Isso aqui não é uma fonte de conhecimento formal, isso aqui não é um registro histórico, tá? A gente tem aqui um trabalho de pesquisa que busca conclusões através do diálogo. Esse aqui é o cerne principal desse trabalho e é isso. Um forte abraço a todos, tenham uma ótima noite. Já é noite, eu comecei a gravar o vídeo, era mais cedo, mas contem comigo, estamos aqui à disposição. Forte abraço, meus amigos, até o próximo vídeo. Até!